Olá, sejam todos muito bem-vindos, direto do Estúdio Sigma, a mais um podcast do Concedaia, é o Poddaia, do Concedaia, que é o Conselho Empresarial para o Distrito Agroindustrial de Anápolis. Meu nome é José Aurélio Mendes, sou jornalista e hoje tenho o prazer de receber aqui personalidades do mundo econômico e do mundo jurídico. Eu estou aqui com Cecílio Dyer, economista, e com Fernando Moraes e Dalmo Jacob do Amaral Júnior, advogados tributaristas. É um prazer estar aqui com vocês hoje e de antemão já agradeço pela contribuição com a nossa causa e pelas informações que vocês estão prestes a nos conceder. Começando aqui pelo Cecílio, gostaria que você se apresentasse melhor, Cecílio, a sua área de atuação, quem é você, para quem ainda não te conhece, né? Porque você é bem famoso aí nesse ramo. Bom, é um prazer estar aqui. Meu nome é Cecílio Dyer, eu sou economista, contador, tenho um mestrado em contabilidade, doutor em administração, sou professor da UNB, sou estudioso da área de tributação, especialmente incentivos fiscais, principalmente quando a gente nasce em Anápolis, em Goiás, que é um estado que cresceu, que virou o que é hoje em função dos incentivos fiscais, e a gente que gosta do assunto tem que estudar isso, porque a gente vive isso no dia a dia. A gente viu Goiás se transformar graças aos incentivos fiscais. É isso aí. Dalmo, fala um pouquinho sobre o seu trabalho também, você que também é bem famoso aqui, né, na parte tributarista. Boa noite, quero agradecer a oportunidade, Zé Aurélio, de estar aqui com vocês para trocar um pouquinho da ideia sobre tributação, sobre o momento econômico do Brasil, o que a gente espera da reforma tributária, né? Sou advogado há 32 anos, hoje nós temos uma equipe com 108 profissionais, estamos em 7 estados, e um dos temas aqui, que é a subvenção, é um tema que a gente é muito próximo. Quando surgiu a Lei Complementar 160, eu presidi a Comissão Nacional de Direito Tributário lá em Brasília. Então a gente ajudou, inclusive, a trocar ideia, a gente teve uma participação bem ampla no CONFAS 190 para a criação dessas subvenções. E hoje nós representamos várias entidades nessa matéria, representamos 82 sindicatos. Hoje nós advogamos para a Dialgo, para a CIEG, para a ADAG, para a FEComércio de Goiás, os 33 sindicatos da Federação do Comércio. Advogamos para a FEComércio do Amazonas, todos os sindicatos do Amazonas, Tocantins. Então, hoje, nessa matéria da subvenção, a gente está representando judicialmente 82 sindicatos. Então, é uma matéria que a gente tem aprofundado para entender um pouquinho mais do que está acontecendo e tentar manter, mesmo que parcial, esse benefício tão importante para a economia brasileira. Rapaz, você está mais importante do que eu imaginava, hein? Não, de forma alguma. Eu queria que você falasse um pouco sobre você também, Fernando. Está acompanhando aqui, né, o Dalmo? Estou acompanhando, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu estou ao lado do Dalmo nesse desafio que é ajudar as empresas, né, nesse momento tão difícil, reforma tributária, todo mundo com uma insegurança jurídica grande, e nós estamos aí cada dia mais estudando e reforçando os conceitos para a gente levar segurança para as empresas, tranquilidade para ter um futuro de boas decisões, né? Tá certo. Cecílio, quero começar com você. Como é que você avalia a situação econômica atual de Goiás depois do fim das subvenções? Bom, as subvenções ainda não acabaram, né? Elas vão realmente acabar com a reforma tributária, quando a reforma tributária estiver completamente implementada. A expectativa é 2032, mas ela já levou uma pancada forte com a aprovação da Lei 14.789 agora no final do ano. Porque o que essa lei fez foi simplesmente tributar as subvenções para investimento concedidas pelos estados em mais de 42%. Então, de cada R$100 que o estado conceder de isenção, ele vai ter que pagar R$42 para o governo federal. É algo inesperado, é algo muito pesado para as empresas, né? Ainda mais nesse momento de hoje, porque a subvenção, queira ou não,
é um fator forte para as empresas estarem aqui em Goiás, né? A gente tem que tirar da cabeça aquilo que foi vendido, que a reforma tributária ia ser excelente para todo mundo, porque ia acabar com a guerra fiscal, então todo mundo ia trabalhar normalmente. Isso é uma falácia, é uma conversa fiada que o governo federal, apoiado por várias instituições, principalmente do eixo Rio-São Paulo, colocaram para vender a reforma, porque a reforma, na verdade, ela tem um objetivo principal, é acabar com o poder dos estados, concentrando o poder no governo federal. Em segundo lugar, quando ela tira o poder dos estados de tributar, ela simplesmente não permite que os estados possam fazer sua própria política econômica de atração de investimentos. Então, hoje a gente vive isso aqui, igual eu falei, a gente que está em Goiás, que nasceu em Goiás, que viu isso aqui crescer, isso aqui era uma roça. Anápolis tinha cerealista, que eram as indústrias que tinham aqui, né? E com os incentivos fiscais a gente viu isso aqui se transformar. Isso aqui hoje é um segundo maior polo farmacêutico. E quando a gente fala de subvenção, a gente está falando de incentivo fiscal. A gente está falando de incentivo fiscal, né? E a subvenção, a gente trata a subvenção para investimento, porque houve uma certa discussão sobre se o governo federal teria direito a cobrar imposto sobre esse incentivo ou não. Isso aí foi pacificado em 2017 com a Lei 160. Né? Então, as empresas viveram um período relativamente tranquilo até agora. Com a mudança na legislação, acabou. O fato é que as empresas em Goiás começarão a pagar quase 42% de imposto em cima daquilo que ela receber de incentivo fiscal. Então, o que é que faz uma empresa vir para cá, se não for o incentivo fiscal? Qual que é o motivo? Porque o mercado consumidor tem em São Paulo. Né? A matéria-prima não está aqui, muito pouco. Tirando o agronegócio, a maior parte vem de São Paulo, vem de Minas. Então, qualquer aumento no custo leva a empresa a sair do estado. Né? E é isso que a gente está começando a viver agora e correndo um risco muito grande da gente perder tudo aquilo que a gente batalhou. Tá certo. Agora eu passo a palavra para o Dalmo. Eu queria que você avaliasse a reforma tributária em Goiás e as implicações para os contribuintes e também para o governo do estado. Só um detalhe sobre a subvenção. O que essa lei, a 14789, que o Cecílio falou, o que ela fez? O Superior Tribunal de Justiça deu 2 julgamentos para a subvenção. Isso é muito importante para os empresários do DAIA ouvirem. O primeiro julgamento julgou a subvenção no questão do pacto federativo, apenas sobre crédito, o crédito outorgado e o presumido. O que significa isso? Os créditos outorgados e presumidos não precisavam atender os requisitos da Lei Complementar de 160, o artigo 30. Você poderia distribuir lucro e era um direito definido independente da Lei Complementar 160. E o STJ teve um novo julgamento o ano passado, no final do ano, falando que as outras subvenções também valeriam, você não precisaria de pagar os tributos federais sobre a subvenção. Mas julgou as demais subvenções sem ser o crédito outorgado e presumido. Porém, essas outras subvenções, que são isenção, redução de base de cálculo, você não poderia distribuir lucro, teria que cumprir as exigências do artigo 30. Na verdade, a lei 14789, ela cancelou o artigo 30. Então, ao nosso ver, a subvenção no que tange a crédito outorgado e o presumido, ele continua valendo. Porque o que se cassou na lei foi o artigo 30. O crédito outorgado de presumido não faz parte da composição do artigo 30 e da Lei Complementar de 160, que faz parte do Pacto Federativo. É uma outra discussão. O que é importante frisar isso? Para Goiás,
O Pró-Goiás é um crédito otorgado, o Produzir e o Fomentar não. Então, se essa linha de entendimento, de julgamento do STJ, que foi 10-0, continuar prevalecendo, e deve prevalecer, as empresas que têm um crédito, que têm o Produzir e o Fomentar, perderiam o direito de abater os tributos federais na subvenção. Só teria direito quem tivesse o Pró-Goiás. Então, não é uma coisa importante para a gente frisar, que são 2 julgamentos distintos, e ao nosso ver, na análise do escritório, a Lei 14.789 acaba com todas as subvenções, menos o crédito otorgado e o presumido. E qual que é o impacto para os contribuintes, para o De governo? todo jeito, é imenso. Você pode pensar que a subvenção, a partir de abril, nós vamos ter uma inflação, em virtude da subvenção, de no mínimo 12% a 14%. Porque a fábrica vai pagar esses 42%, o atacado vai pagar esses 42%, e o mercado também, em cima das subvenções. Então, você tem uma cascata, né? Eu acredito até num impacto negativo para o governo na eleição dos municípios. A reforma tributária é extremamente equivocada. Igual o Cecílio falou, o que a reforma tributária fez? Está tirando o poder dos estados e do município de tributar. A tributação vai concentrar exclusivamente na União, quase que totalmente na União. E os estados vão ter que vir com pires pedindo algum dinheiro, os municípios. E com detalhe, ele vai se criar um conselho para decidir quanto manda para cada estado. Imagina o impacto político disso. Mas vamos analisar na nossa querida cidade de Anápolis. Quem te dá educação, saúde e segurança? Quantas escolas federais nós temos em Anápolis? E escola municipal e estadual? Quem te dá educação? O estado e o município. Quando você fala de segurança, nós temos quantos policiais militares, policiais civis, delegados civis, viaturas civis e militares rodando? E federal? Não tem nem jeito de comparar. A justiça estadual tem em cada município do estado, e a federal. Quem te dá segurança é estado e município, tem os guardas municipais. Quando você passa para a saúde, nós temos quantos hospitais e postinhos estadual e municipal? E federal? Nenhum. Então, imagina o seguinte, um prefeito custa cuidar da saúde de uma cidade. Um governador custa cuidar da saúde das cidades do estado dele. Como você quer delegar para um presidente cuidar de 5 mil municípios? Eu acredito, tenho a minha convicção, como a reforma tributária começa a entrar em vigor daqui a 2 anos, e ela vai ficar 80 no sistema atual, 10 no antigo, até 2033. Até lá nós temos 3 presidentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que até ela vai ter tantas mudanças que ela não vai ser implementada. Não tem como ser implementada da forma que está, né? Agora, a nossa cidade, Anápolis, sou de Anápolis, moro a vida inteira aqui. Cara, você pensar o que é Anápolis, usar até uma expressão que é foda. Anápolis tem 3 governadores. O de Goiás, no Mato Grosso e de Roraima. Que cidade no Brasil tem 3 governadores? Politicamente sempre fomos muito fortes. Nós temos Henrique Meirelles, talvez o maior economista da história do Brasil. Aí nós vamos partir para empresas. Qual que é a maior empresa de alimentos do mundo? JBS. Começou onde? Anápolis. Aí você pega a Granol, uma das maiores do mundo em biodiesel. Isoeste, a segunda maior do mundo em isolantes térmicos. Remédio, você pega Teuto, Neoquímica e Geolagme, entre genérico e similar, representa mais do que qualquer outro lugar do Brasil. Então, Anápolis sempre foi protagonista. Quando Anápolis tem um PIB per capita maior que Goiânia. Então, e isso, muito se deve ao DAIA. O que faz os grandes empresários continuarem morando aqui, né? Então, a reforma tributária, eu acho ela extremamente equivocada da forma que está sendo conduzida, concentrando o poder na mão de um presidente que vai ser um imperador. Sem dúvida nenhuma. O recurso vai todo lá. Imagina, ele vai nomear 27 conselheiros. Cada estado. Agora imagina, como o Centro-Oeste vai brigar com 4 votos em frente ao Nordeste.
Então, eu acredito que esse aqui, que ele é tão grande, vai trazer tantas consequências, vai ter tantas mudanças, que eu não tenho a menor dúvida que vamos ter várias alterações. Agora, a nossa briga nesse momento, para os sindicatos, é manter a subvenção no que tange ao crédito otorgado e presumido. Eu acredito que nós vamos conseguir manter com algumas medidas judiciais, para causar um impacto menor na subvenção. Mesmo assim, o impacto de todo jeito é grande. Nas demais subvenções, isenção, a redução de alíquota, e até imunidade, morreu. Né? A lei matou. Mas a gente ainda temos a chance de manter, não é nem recuperar, manter o crédito presumido e o crédito otorgado. Cecílio, é a sua opinião também? Concorda? Temos aí que uma batalha pela frente, alguma coisa pode ser revertida a nosso favor? Concordo com o Dalmo. Agora, eu acho que a questão do crédito otorgado, crédito presumido, vai ser uma briga boa. Nós estamos vivendo um mundo excelente para advogados, né? Porque a reforma tributária, esse fim da subvenção, realmente as empresas elas estão cada vez mais dependendo de teses jurídicas, né? A Receita, a gente está vendo, ela quer arrecadar de qualquer jeito. Esse governo precisa arrecadar porque é um governo que gasta muito, né? É um governo perdulário, a gente está vendo. É um governo com pensamento lá da década de 1950. Ele acha que ele tem que concentrar o poder e concentrar o dinheiro e dizer onde é que o dinheiro tem que ser investido. A gente está vendo agora a política industrial do Lula. É um negócio... Gente, isso é 1950. Não existe isso mais, né? O Brasil hoje não nós somos 5 mil municípios, igual o Dalmo falou. Cada um tem que tomar conta de si. E a gente está vendo um retrocesso enorme nisso aí. Me preocupa muito essa questão do Pró-Goiás. Eu sei que é uma tese excelente, porque se fala muito do crédito presumido, né? O nosso aqui é crédito otorgado, ainda tem que ser discutido se é a mesma coisa. No princípio é o mesmo, mas a gente tem que convencer juiz, e só o fato de ter que entrar na justiça, de brigar, isso causa uma dor de cabeça e uma insegurança. E se eu perder? E a reforma pregava que ela viria para diminuir os conflitos jurídicos, né? Não, tem duas coisas que a gente tem que ver. Uma questão é a narrativa. Outra questão é o que está por trás disso. Realidade. A narrativa é que ia diminuir tributos e ia facilitar. Então eles trocaram 5 impostos por 5 impostos. Na verdade, trocaram 5 por 10. Porque daqui 2 anos vai fazer 2 apurações. Então eu não tenho mais 5 impostos, eu tenho 10. Eu vou ter que duplicar a minha equipe de contabilidade. Eu tenho que ter uma equipe que entende do novo e uma equipe que entende do antigo. Que eles venderam que agora nós vamos ter o imposto que não é mais em cascata, que cada etapa da produção vai compensar aquilo que foi pago na etapa anterior. O ICMS é isso. É uma conversa fiada que a gente tinha um IVA, que é o ICMS, que está sendo pensado e desenvolvido desde 1960. Só que naquela época, quando ele foi pensado, a gente tinha grandes economistas, um Roberto Campos, um Otávio Gouveia. Hoje ele não tem. Hoje, a hora que você pensa, as pessoas que desenvolveram essa reforma, você vai me desculpar. Foi uma reforma pensada totalmente em termos políticos e não em termos econômicos, né? E a gente está vendo um monstro sendo gerado. A reforma está pronta. Agora eles vão divulgar a legislação complementar que vai vir aí, que é o que vai fazer a reforma realmente sair do papel. E é um desastre. Eu vejo a reforma como um desastre. Você que é economista estudioso, né? Que tipo de tributação, que economia funciona bem, ao seu ver, no mundo, que a gente poderia estar adaptando e implementando aqui no Brasil, ao invés de reinventar a roda e trazer todas essas complicações? Não, aqui no Brasil não se tributa renda, né? Se tributa muito consumo. Então, começa aí essa questão. O IVA é muito utilizado no mundo inteiro. Agora, não dá para comparar
um país da Europa com o Brasil. O Brasil, nós temos 27 países aqui dentro, que cada estado é um país. Então, falar nosso IVA, porque na Europa utiliza, tá? Mas cada estado, cada país da Europa é do tamanho do Brasil. Né? Nós éramos, né, uma federação, passamos a ser uma república com 230 milhões de habitantes, não tem como. A gente pega Estados Unidos, tem IVA? Tem IVA. Cada estado define o seu IVA, mas cada estado também tem o seu imposto de renda, cada estado tem o seu, a sua legislação tributária. E cada estado é livre para fazer guerra fiscal, porque guerra fiscal é uma falácia que isso é ruim. Isso é excelente, porque isso provoca a concorrência entre os estados e permite que cada estado que tem mais capacidade se desenvolva. Né? Por que a guerra fiscal está beneficiando? Não, por que as empresas vieram para Goiás, mas poucas foram para o Tocantins? Porque tem mais coisa além da simples tributação aqui. Né? A gente tem a questão da logística, a gente tem a questão de infraestrutura, mas isso sozinho não dá conta. Se for depender só de logística e infraestrutura, a gente não vai para frente. Né? Então, a tributação, o ICMS era um excelente IVA. São 60 anos sendo desenvolvido. Né? Ele vem sendo desenvolvido ao longo do tempo. Agora a gente pega um IVA novo, que ninguém sabe o que vai ser, e vai começar do zero. É terrível isso. É terrível. Ô, Dalmo, o fim das subvenções, ela afeta a economia goiana, mas afeta também as demais economias do estado. Como é que você vê isso? Goiás vai sair mais prejudicado do que outros estados com essa nova legislação, com esse fim das subvenções? Com certeza. E eu concordo com o Cicílio. A guerra fiscal, ela é salutar. A guerra fiscal é para equilibrar. Se não tivesse desses benefícios aqui em Manaus, os 230 milhões do brasileiro, 150 estaria morando no Rio, São Paulo, e aqui não teria desenvolvido nada. Se nós não tivéssemos trazido a capital Brasília para o centro do país. Então, na verdade, a guerra fiscal é para equilibrar o jogo. Porque senão você vai produzir onde tem um consumo só. Então, a guerra fiscal, ela é salutar. Olha esse dado aqui, Zé Aurélio, eu vou te mostrar, senão parece mentira. Em uma semana de 2022, aqui, ó, na época que eu ainda estava na Comissão de Direito Tributário, então aqui no dia 11 de abril ao dia 14 de abril, nós tivemos 75 alterações de ICMS. É muito? É. Mas nós tivemos 9.000 alterações federais. E uma alteração de 803.000 alterações de pauta fiscal. E não é exclusivo dessa semana. Se você pega uma semana anterior, 14.000 leis federais. Então, por isso que eu falo, o que tem hoje na reforma tributária, até 2032, 2033 é uma outra história. Só as leis complementares que vêm agora vai alterar tudo. Agora imagina, não existe profissão mais difícil no mundo do que ser contador no Brasil. Imagina como um contador é possível acompanhar essas alterações. Como é que é possível trabalhar? E agora com duas legislações vigentes ao mesmo tempo, completamente distintas. Sabe como é que a gente faz o escritório para ter um pouquinho de competitividade? Nós temos 78 advogados. É uma equipe de advogado por tributo. Então você tem lá 4, 5 para um tributo, 4, 5 para o outro tributo, para que consiga acertar um pouco mais. Agora imagina ser contador no Brasil nessa situação. Eu cresci vendo isso aí, meu pai é contador. E outra coisa, e aí você vê um 6-5 no Supremo. Quem estava certo? O contador que te mandou pagar ou o contador que te falou para não pagar? O contador que te mandou pagar, se o outro ganha, você quebrou minha empresa que você me fez pagar aqui 4 anos que eu não devia. Mas se for a decisão contrária, o 6-5, você me quebrou porque você falou para mim não pagar, agora eu tenho que pagar com multa.
É isso aí. São decisões dificílimas. A contabilidade no Brasil é dificílima. O Goiás vai ser prejudicado, está sendo prejudicado. Só que eu tenho convicção que vamos ter alterações e não vai ficar dessa forma. Porque a reforma tributária foi jogada sem ninguém ler, sem ninguém ver. Pá, jogou e aprovou. Nas leis complementares já vai conseguir ter um pouco mais de lógica. Mas não tem cabimento. Um município de São Paulo, município de Anápolis, Goiânia, Porto Velho, não legislar. Um estado não legislar. Porque quem sabe a realidade de cada estado, no Brasil, cada estado é uma realidade. Se acabar com a Zona Franca de Manaus, acaba Manaus. Como é que você vai competir no estado sem um benefício fiscal lá? Sendo que nem tem estrada para chegar em Manaus. Manaus tem estrada. Você pega o estado de Manaus, vai para Roraima, você chega até no Canadá. Mas não vem para o Brasil. Porque o resto do Brasil não vem. Porque de Manaus a Porto Velho tem 600 quilômetros não asfaltado, 500 e poucos quilômetros não asfaltado. São aquelas imagens que a gente vê dos caminhões atolando. Sim. Não tem condição de passar. Como que Manaus vai funcionar então? Ou será que o Rio e São Paulo quer que novamente vai todo mundo para lá, lotar o local, sendo que a comida está aqui? Então é complicado. A reforma tributária foi muito mal conduzida, muito mal pensada. Na verdade, foi mais para falar. Fizemos. E realmente eu acredito que o bom senso agora nas leis complementares consiga fazer as adequações. E como você tem 14 mil mudanças em poucos dias no Brasil, na hora que a reforma tributária vai continuar as mudanças. Não vai ficar essa tragédia, né? E eu gosto muito da tributação americana, porque lá é o inverso daqui, estão querendo colocar aqui. Lá o município arrecada muito, o Estado arrecada bem e a União menos. Isso, porque quem sabe dos problemas do município é o município. Depois quem sabe mais é o Estado. A União, imagina o tamanho do Brasil, o tamanho dos Estados Unidos. Então lá, quem arrecada mais é o município. Depois o Estado, depois a União. Aqui não, vai tudo para a União. Ora, como uma cabeça, mesmo com toda a assessoria, vai controlar 5 mil e tantos municípios. Não era melhor ao contrário? Outra coisa, vamos pensar em recurso público. Você mora num bairro sem asfalto. Aí a União te joga um recurso para fazer um asfalto de São Rizal. Você está feliz, porque o dinheiro não é seu, da União, você não manda para o seu bairro, vai mandar para outra cidade, vai mandar para outro local. Não existe nem cobrança da população, porque você está ganhando aquele asfalto. O dinheiro é do Brasil. Mas se a arrecadação for do município, for sua, do seu suor, você vai falar, eu quero aqui, mas eu quero bem feito. Porque só pode aplicar em Anápolis. Ninguém está te dando nada, é conquistado pela cidade, o recurso, o imposto. Quando você conquista, ele é seu. Agora, quando vem da União, não é dado. Então, eu acho que teria que ser uma inversão. Teria que ter fortalecido os municípios, os estados, antes de fortalecer a União. Dalmo, uma coisa aqui que vai acontecer, na hora que você tiver que defender alguém contra alguma espécie de tributação, você tem que ir para Brasília e vai entrar na fila com mais 5 mil municípios. Nossa, imagina a fila do administrativo. Se o judicial já é lento, e o administrativo, como é que vai ser isso? É a Receita Federal não, que vai... Eu quero entender o seguinte, o que vão fazer com os procuradores municipais, os procuradores Sim. federais, o fiscal estadual, o fiscal municipal, o procurador municipal... Para que a gente precisa da Cefaz? Para que vai precisar de vereador? Se ele só vai ser um gestor, não tem que aprovar nada. Não tem recurso, não tem orçamento para ser aprovado. Você só vai gerir recurso, você não aprova nada. Na verdade, você vai eliminar uma série de situações, uma série de profissões, né? E vai concentrar num cara que não vai conhecer o país, ué. Independente de quem for o presidente, por mais bem intencionado que ele seja. Imagina o foco de corrupção de 27 cabeças para definir para onde vai o dinheiro. Vai ser um poder muito maior do que um ministro do Supremo. Como você falou, vai ser o imperador, né? Não, os 27 indicados, para onde vai o dinheiro? E quem são esses 27 indicados? Não, e outra coisa, uma coisa importante. Hoje, a arrecadação da União,
ela não é proporcional. Se você pega Piauí e Santa Catarina, que eu tenho alguma outra palestra, usei como exemplo. Santa Catarina arrecada 4,4 vezes mais que o Piauí. E o Piauí recebe mais recursos que Santa Catarina. Mas tudo bem, Santa Catarina tem o imposto dela lá. Não existe um parâmetro dessa distribuição. É do jeito que eu quiser. Igual quando foi votar nessa lei da subvenção, todos os deputados que votaram a favor tiveram emendas de no mínimo 5 milhões. Todos. E aberto, claro, na imprensa, nada escondido. E todos que votaram contra não teve. Então, você cria uma situação muito complicada. O recurso está no município, é muito mais vigiado. Você vai vigiar o dinheiro que você está produzindo aqui, com o prefeito que está aqui, com os vereadores que estão aqui. Como você vai saber que o dinheiro que está lá na União, como que foi e vai? Então, é muito equivocado dessa linha, né? Igual que eu falei, quem te dá saúde, educação e segurança é município e Estado. A União não te dá. E vai continuar sem saber te dar. E como é que fica a cabeça do empresário? O que ele tem que saber? O que ele tem que ir atrás? Porque eu acredito que seja um momento de muita apreensão, para não dizer desespero, né? Para saber como é que vai ser a vida dele daqui para frente. Não, é difícil, porque se a gente que estuda isso está perdido, a gente não sabe o que dizer para o empresário, né? A gente não sabe o que escrever para analisar, né? E eu, como a minha formação é de economista, uma das coisas que a gente aprende em economia é que a longo prazo todos nós estaremos mortos. Então, concordo com o Dalmo, vai ter mudança? Vai. Quem vai estar vivo para ver essa mudança? Né? Aqui no Brasil, empreender é um desafio enorme, está sendo cada vez maior. E com essa sanha arrecadatória que a gente está vendo, é algo ruim, porque quanto mais dinheiro vai para a União, pior é, porque se o dinheiro fica no bolso do empresário e ele reinveste, o país cresce. Né? Uma coisa que é muito discutida, e a meu ver discutida erroneamente, o agronegócio tem muito incentivo, nós temos que taxar o agronegócio. O agronegócio leva o país há vários anos e ele tem esse desenvolvimento todo porque sobra dinheiro para ele. Hora que ele tem muito incentivo, e tem mesmo, e tem que ter, porque ele que está alimentando a gente e o resto do mundo, o dinheiro que fica no bolso do empresário é reinvestido no negócio. E a população inteira ganha. Ao passo que todo o dinheiro de tributação que a gente manda para Brasília, e aí vira uma discussão, o que eles estão fazendo com o meu dinheiro? Se eu fosse catarinense, eu ia querer saber por que meu dinheiro está no Piauí. Nada contra o Piauí, mas... Sim, lógico que não. Extremos, né? Exato. Eu quero que o dinheiro fique aqui. E agora não, agora vai tudo para Brasília e de lá não sei nem o que vai ser feito com esse dinheiro. Quanto que vai ficar em Brasília, em primeiro lugar? Porque em Brasília é muito caro. Agora o seguinte, assim, não querendo levar para o lado da polêmica, da polarização, mas se nós tivéssemos um governo federal de direita, você acha que essa reforma tributária ela estaria sendo conduzida de uma outra maneira? Não, primeiro, essa reforma tributária é do Guedes, né? O Guedes começou a levar essa reforma tributária lá, então nós não precisamos de um governo, eu não acho que nem de direita nem de esquerda, eu acho que a gente precisa de um pensamento mais liberal. O governo que a gente tem hoje está datado, a verdade é essa, a gente vê pelos líderes que estão aí, e a gente não vê nenhuma liderança nova, nenhum pensamento novo surgir. Né? Hora que você volta com PAC 3, PAC 4, que PAC não existe, né? Na verdade, PAC, ele... quanto você vai investir tanto? Põe no PAC. Quanto você vai investir tanto? Põe no PAC. PAC não existe. É propaganda. Hora que se fala em planejamento econômico, planejamento industrial, igual eu falei, isso aí é década de 1950. Então, o que a gente precisa é de novas lideranças na parte política e econômica que a gente não está vendo surgir. Né? Não digo que seja direita ou esquerda,
né? É lógico que o Paulo Guedes tinha um pensamento mais liberal do que o PT, mas muito da reforma tributária foi enviada por ele, né? Tá aí e foi aprovada agora. Então eu não vejo o que faria de diferença nesse momento. Dalmo, o que você considera que vão ser os principais desafios tributários a serem enfrentados por Goiás num futuro próximo? Na questão do agronegócio, que o agronegócio não é um motor muito importante na economia goiana. O agronegócio tem incentivo? Tem. Mas lá fora não é incentivo, tem subsídio. Se na Europa um holandês, um suíço beber um copo de leite que ele produz, ele está jogando dinheiro fora. Porque ele recebe 4 e o mercado vende por 3. Lá fora é questão de segurança nacional a alimentação. Então não é que tem incentivo, tem subsídio. Boa parte do mundo tem subsídio, né? Então os benefícios no agronegócio, que é de extrema importância, eles têm que continuar por questão de segurança nacional. E vamos pensar o seguinte: quando o dinheiro sobra para qualquer segmento, o lucro é extremamente salutar. Por que você está falando isso, Dal? Se você tem um telefone bom hoje, foi porque a Apple teve lucro e investiu em mais recursos. Se você tem um remédio melhor hoje, é porque a indústria farmacêutica lucrou muito, investiu em 10 pesquisas e aprovou 2. 8 foi embora. Só existe essa possibilidade de crescimento da nossa população se houver lucros em todos os segmentos. Presta atenção. Os nossos avós, o homem mais rico na época dos nossos avós, vivia infinitamente pior do que uma pessoa simples que não tem um rendimento grande. Hoje o cara tem energia, tem água quente para tomar banho, tem um celular, tem a televisão a casa. Se quiser vai a mãe, pega um Uber ou pega um coletivo. Os nossos avós poderiam ter o dinheiro que for para ir ver a mãe, ele tinha que ir de mula. Ele não tinha água quente, não tinha remédio básico, não tinha nada. Isso só ocorreu porque teve lucro. O mundo, ele foi o mesmo, quase o mesmo, desde antes um pouco de Jesus até 1500. E foi o mesmo de 1500 a 1800. O mundo só passou a evoluir para toda a população do mundo, tudo, depois que passou a ter lucro. Porque é só com lucro que você tem condição de investir. Incentiva a pessoa a mexer. Não é só incentivo, você só consegue crescer se tiver lucro. Você só consegue melhorar a sua atividade se tiver lucro. Você só consegue fazer uma televisão smart se você tiver lucro e criar essa televisão. E na hora que alguém tem esse lucro, toda a população do mundo ganha. Mas ele está tendo lucro muito bom. Tá. Mas olha bem, ele não come muito melhor que você, não viaja muito melhor. O lucro acaba que não fica para ele, vai para emprego, vai para geração de renda, vai para tributo, vai para melhor da qualidade de vida do mundo. Você tem que pensar o lado social? Tem, sempre. Mas você só melhora o lado social se você não tiver condição de melhorar as condições de vida das pessoas, com remédios mais baratos, com melhores remédios, com melhor medicina, com melhor telefone, com melhor lazer na televisão, com o Uber funcionando. Então, a sociedade ela cresce como um todo. Imagina, se não tem lucro, não tem remédio, não melhora remédio, não melhora a televisão, não melhora nada. Então, a questão do lucro ela é demonizada e é equivocado. O lucro beneficia a sociedade como um todo. Sempre beneficia a sociedade como um todo. Engraçado, eu vejo muito poucas pessoas falarem isso. Defender o lucro, né? Um cara que lucra 500 mil ou 100 milhões, a vida dele não muda em nada. Daquela diferença, ela retorna integralmente para a sociedade. Em melhores projetos, em melhores empregos. Se você for pensar, um cara que ganha 200 mil, ganha
100 milhões, na vida dele não muda nada, toda a diferença vai para a sociedade. Você tocou num ponto importante agora, Dal. A questão da demonização do lucro. Na verdade, e isso a gente está vendo voltar, porque tinha diminuído, né, nesses 4 anos do governo Bolsonaro, mas agora nós estamos vendo um momento que está sendo fomentado, na verdade, porque a hora que você combate o lucro, na verdade você está estimulando a inveja. Está estimulando um pecado capital. Eu tenho inveja daquele fulano, então ele não pode ter aquilo. Porque a inveja é um pecado capital terrível, que leva toda a sociedade para o buraco. Né? E ao mesmo tempo o Estado concentra aquela benevolência de poder ser aquele que é o benfeitor. E ao mesmo tempo a gente escuta, há pouco tempo eu estava ouvindo um discurso do Lula dizendo que quando a pessoa evolui um pouco, está mais rico, não vota nele. Então que ele tem que contar com o voto dos pobres. Então qual que é o interesse dele? Que todo mundo seja pobre. A vantagem do Lula é isso, que ele é muito honesto no que ele fala, né? Então, espontâneo. Ele fala aquilo que realmente ele pensa e aí você tira aquilo que ele pensa. A gente vê que situação que ficou a Argentina. A Argentina é a 3ª geração que não trabalha. Por quê? Porque vive de Bolsa Família. Eles têm a Bolsa Família deles lá. E vê a situação que eles chegaram. Para arrumar a Argentina hoje, acho que precisa de uns 15 mil leis. A situação é muito complicada. E se a gente não tomar cuidado, nós vamos para o mesmo caminho. Porque não é possível não estimular a economia privada, o lucro, permitir que as empresas trabalhem, que ganhem dinheiro, né? Aproveitando aí, Cecílio, o que você considera que vão ser os principais desafios econômicos que Goiás vai enfrentar aí nesse futuro próximo? Bom, essa questão da retirada da arrecadação do Estado é um desafio não só para Goiás, mas como tirando o eixo Rio, São Paulo e os estados do Sul, as demais regiões vão sofrer muito, porque vão ficar de pires na mão em Brasília. O que atrairia uma empresa para cá, se não fosse imposto? O Goiás tem excelente logística, tá? Mas o consumo está onde? O consumo está em São Paulo. Então eu fabrico aqui, eu tenho todo o custo de trazer para cá, levar para lá. Eu não vou, eu fico lá. Uma vez eu ouvi um empresário falando numa palestra sobre incentivo fiscal, inclusive. Um empresário palestrante falou, não, fábrica é um caixote de concreto. Acabou o incentivo, eu tiro as coisas meio que está dentro do caixote e saio daqui. O caixote fica. Eu não tenho essa preocupação. Eu vou para onde for mais rentável para a empresa. E é natural, nenhum empresário e nenhum de nós abre uma empresa para dar emprego para o cunhado. Eu sempre brinco com meus alunos. Ninguém abre empresa para dar emprego para o cunhado. Eu só abro a empresa porque eu vou ter lucro. Porque isso vai me permitir crescer, vai me permitir empregar mais. E todo mundo deveria querer trabalhar para uma empresa que desse lucro, porque aí o emprego dele está garantido. Né? Porque se a empresa não der lucro, pode procurar outra coisa. Olha um dado aqui interessante. Né? O Brasil investe equivalente a $2.981 por aluno. Nós estamos falando em quase 15 mil reais. É o custo de um aluno no Brasil. Nós temos... Isso por quanto tempo? Não, um ano. Por ano. Por ano. Então é equivalente a 15 mil custa um aluno para o Brasil. O Brasil é o 3º pior gasto por aluno dos países da OCDE. Mas são 42. Tá lá 42. atrás em qualidade, né? Não, é o 3º pior, é o que mais gasta por aluno. Né? É o que mais desperdiça o dinheiro. Vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma ideia aqui, 15 mil reais por aluno. Um pai tem 3 filhos. Não era muito melhor dar a bolsa para o cara e o cara pagar uma escola particular e exigir que a escola fosse boa, a escola fosse premiada com os alunos melhores, aquele aluno que se destaca, além dele ganhar bolsa, vamos supor, de R$800, porque está saindo a R$1.500 quase, você saiu bem, você tem mais 500 numa poupança. Você incentivaria a pessoa a estudar,
teria boas escolas, você cobraria daquela escola, e com esses 15 mil que gastam por aluno, imagina, você criaria uma situação, você estudou, você tem, além da sua escola paga, você tem isso aqui na sua poupança para você formar. Na verdade, você vê, 15 mil é muito que se gasta por aluno no Brasil, mais do que as escolas particulares. Nós temos que melhorar a situação do nosso brasileiro, dar mais qualidade de vida, melhorar a educação, dar mais oportunidade de crescimento. Se você vê, você tem vagas para emprego, você tem que qualificar melhor, remunerar melhor. O Estado tem que criar outras formas de diminuir a desigualdade social. Eu acho que tem que diminuir mesmo. Tem que melhorar muito a situação social do Brasil. Mas você consegue de outra forma, né? Esse gasto por aluno, eu acho um absurdo, 15 mil. Olha, para a gente finalizar aqui o nosso debate, queria que vocês dissessem alguma coisa para o empresário do DAIA. Queria que vocês ou os tranquilizassem, né, ou deixassem aqui uma preocupação. O que a gente tem a dizer hoje para o empresário do DAIA que está assistindo isso aí, está confuso, né, não sabe o que fazer e precisa de um mínimo de orientação para poder estar pensando no seu futuro ali dentro do Distrito Agroindustrial? Olha, o empresário brasileiro, ele é um herói. A verdade é essa. Nós já passamos aqui por situações muito complicadas. Vamos pegar lá o Plano Collor, né? Quando quebrou muita gente, levou muita gente ao desespero. Nós estamos vivendo uma situação extremamente complicada, não chega a ser um Plano Collor, né? Mas é complicada. Mas o empresário é resiliente. E o brasileiro, ele tem uma certa flexibilidade, uma inventividade para sair lá na frente. A verdade é que nós ainda estamos num momento bastante confuso, bastante complicado. Eu sei que o Dalmo já tem teses bastante interessantes. Essa do crédito outorgado para o ProGoiás é uma tese interessante, né? E se prevalecer vai ser excelente. Mas é não desistir, é tentar lutar. E a gente tem o que o empresário precisava mais, fazer uma pressão sobre os deputados, sobre o seu deputado, porque a hora que a gente para e olha como essa reforma tributária foi aprovada em 10 minutos, algo que vai mudar a vida de 230 milhões de pessoas para pior, e eles conseguiram nem ler. E a gente discutia, às vezes, com um, com o outro, e conversando, e eles comprando a ideia de que não, vai facilitar a minha vida. E a hora que aprova e sai lá, fala, não, agora você tem que ter 2 contabilidades, porque agora são 10 impostos ao invés dos 5 que você tinha. E eu já vi empresários defenderem a reforma, acreditando que vai ser uma coisa boa, que vai simplificar, que você vai ter condições de saber o que você está pagando. Isso, exato, porque se tem uma coisa que esse governo sabe fazer, Narrativa. É propaganda. A narrativa deles é excepcional, né? Então, mas a hora que começar realmente a acontecer é que eles vão ver. Só que aí a vaca já foi pro brejo, já foi. Então nós temos que começar a ter um pensamento e um estudo, deveria ter grupos de estudos do lado do empresário, para saber, e agora? Passou a reforma. A legislação que o Dalmo realmente acredita que vai mudar. O que a gente pode sugerir de alteração para ficar menos pior? E levar isso pronto, porque na verdade os deputados lá, eles tá pronto aqui? Tá, então vou pôr para votar. Eu acho que os empresários têm que promover esse tipo de discussão, esse tipo de estudo, e a gente tentar minorar um pouco isso tudo que vem por aí. Dalmo, é um momento de ter paciência, de ter atenção, é um momento de tentar mudar alguma coisa enquanto ainda é tempo. O que o empresário do DAIA pode fazer dentro desse cenário todo aí? Eu acho que vai entrar em vigor daqui 2 anos.
temos que trabalhar bem nas leis complementares agora, fazer essa pressão nos deputados, mostrar o problema. Eu acredito que na hora que você pensar bem, o estado Rio e São Paulo não quer um inchaço lá, da mesma forma que o Centro-Oeste, o Norte e Nordeste não quer um esvaziamento, né, de tudo, de população, de tudo. Eu acho que não quer. Observar o que está acontecendo. Vai ser muito difícil para as empresas durante 20 anos, 2 contabilidades, também vai ser muito difícil para o governo isso, né? Então, tem que fazer. Eu acredito que vai ter o bom senso, vai chegar num ponto minimamente razoável. Porque você pode observar que mesmo quando vêm as coisas ruins, depois elas se organizam. Agora, Anápolis é uma cidade especial. Próxima da capital federal, próximo de Goiânia, um clima bom, muita água, um povo estudioso, um povo inteligente, um povo trabalhador, uma cidade segura. Quando eu falei das qualidades de Anápolis na parte política, na parte empresarial, na parte musical, né? Anápolis, os filhos de Anápolis têm muito sucesso. E a gente não quer sair daqui, né? Não quer sair daqui. E o fato de estar próximo de Brasília é um fator interessante, é um mercado de consumo importante. É o estado de maior renda per capita no Brasil. Então, não é para ficar maluco e pensar, não vamos sair, não. Vai surgir outras situações para equilíbrio. Naturalmente vai surgir as situações para equilíbrio. Toda vez que você vê uma coisa muito forçada para um lado, naturalmente você puxa para o outro, né? Eu até acho legal a alternância do poder esquerda-direita, para ter um equilíbrio também. Até acho legal. Agora, eu acho que a reforma tributária não pensou no mais importante, que é a população. Porque quando a coisa não vai bem, quem paga é a população. Você tem que pensar o Brasil como um todo, a população como um todo. Você fazer umas mega cidades como Rio e São Paulo não é bom para a população. E nem para cá. Então, com certeza, por mais cabeça dura que tem de um lado do outro, na hora que causar os impactos, você tem que pensar na população. E a própria população vai exigir isso, né? Eu acho que é um trabalho político nesses 2 anos, para que tenha o melhor equilíbrio. E nessa fase de transição que vai até 2033, você pode ter certeza, vai ter esse equilíbrio. Do jeito que está é horrível, não vai ficar. Não tem como ficar. Precisa desesperar, então. Não, de jeito nenhum. Do jeito que está é muito ruim para todo mundo. É bom para quem? Para o imperador. Que nesse caso não seria esse governo. É o próximo. Se você analisar, quem vai ter todo o poder, não é agora, quem entra em vigor daqui 2 anos. Então, isso é bom para esse cara que foi eleito na próxima eleição. E será que é bom? Imagina a pressão, a cobrança. Imagina a cobrança de 5 mil cidades, cara. Então não é bom para ninguém. Quando não é bom para ninguém, você pode ter certeza que as coisas se ajeitam. Pode dar até guerra se não resolver, né? Cara, não é bom para ninguém. Quando não é bom vai para querer ninguém, separar do Brasil de novo. Quando não é bom para ninguém, você pode ter certeza que se ajeita. Pensa bem, é bom para quem? Nem para o fisco é. Vai lotar o fisco federal e vai acabar com o fisco estadual e municipal. Não é bom para ninguém. Não é bom para os procuradores. Não é bom para a justiça. Vai acumular tudo no federal. Vamos acabar com as fazendas públicas. Não é bom para ninguém. Bom, tenhamos então um pensamento positivo, trabalhemos, né, para que as coisas se ajeitem, né? Você mesmo mencionou aí a questão da legislação complementar, que vai vir para equilibrar o que quer que seja aí que esteja destoando, né, do todo. E quero agradecer muito a presença de vocês aqui, foi muito esclarecedor, né? Momentos de desespero também com essas informações, né? O empresário não fica satisfeito em saber que está se aproximando aí uma coisa que é no mínimo desconhecida, mas vocês trazem um pouco de luz aqui para a gente. Eu espero tê-los novamente aqui para estar debatendo à medida que as coisas forem acontecendo, forem se desenrolando, né? Novas informações. A gente vai precisar sim de advogados tributaristas, vamos precisar de economistas aqui para poder estar iluminando esse caminho que nós estamos trilhando aí e vamos continuar trilhando aí por alguns anos, né? Muito obrigado, Cecílio Dyer, economista. Muito obrigado também, Dalmo Jacob, do Amaral Júnior,
e também a presença aqui, agradeço do Dr. Fernando Moraes, veio acompanhando aqui, né, o Dalmo. Muito obrigado mesmo por tudo que vocês trouxeram para a gente aqui de informação. Eu que agradeço a oportunidade, Zé. Muito obrigado. Pessoal, ficamos por aqui, mais um episódio do Pod Daia, que é o podcast do Concedaia, Conselho dos Empresários pelo Daia. Eu espero vocês no próximo episódio com mais gente interessante, mais assuntos interessantes para a gente estar trazendo aqui para o empresário do Daia e também para a população de Anápolis em geral. Até a próxima.